Uma boa noite, senhor presidente, boa noite, mesa diretiva, boa noite, nobres pares, a toda a população de Atibaia que nos acompanha aqui no plenário e também pela internet. Eu quero começar trazendo o assunto do qual já me manifestei no momento, em relação à questão das festas das nações e todas as circunstâncias que envolvem esse tema. Quero lembrar até primeiramente para a gente tomar cuidado com a linguagem, porque pela Constituição e pelo seu artigo 19, a Prefeitura não pode financiar nenhum tipo de culto ou evento religioso. Não existe isso. E muitas vezes, da forma como o debate foi colocado aqui, parece que a Prefeitura está financiando os eventos da Igreja Católica. Ferindo assim, se assim fosse, não é, e por isso que eu estou aqui para esclarecer, o princípio da laicidade do Estado, do qual a laicidade brasileira não proíbe a religião. A laicidade brasileira diz que o Estado brasileiro não terá uma religião oficial, mas que ele trabalha em parceria com as religiões, independente de quais sejam, para a promoção do bem comum. Esse, primeiramente, é o nosso conceito de laicidade. Segundo, nós temos o segundo problema, que é uma guerra de versões e comentários dentro da internet, que redunda em comentário dali, em comentário dali, em comentário daqui. Ressalto que a posição na última sexta-feira do governo não foi uma negativa para a Festa das Nações, mas foi eu não vou prometer para você o que eu não posso cumprir. Não adianta ele falar na emoção, como era feito no governo passado, vou fazer, vou atender, e depois chega lá e não atende. Então foi um princípio da prudência que entende como tem funcionado o nosso orçamento, e nós precisamos verificar como que a gente vai ter, para ver como a gente vai poder ajudar e o que a gente vai poder financiar. Então, não foi em nenhum momento uma porta fechada do governo dizendo nós não vamos ajudar. Isso não ocorreu. O Fefe sabe disso, também saiu de lá. Então, à disposição, todas as festas do calendário oficial foram ajudadas, foram financiadas. E, de novo, por que a Prefeitura financia, se você acabou de falar no artigo 19 que não pode? Ela não financia a festa, a Prefeitura não dá dinheiro na mão da igreja, isso é inconstitucional, não pode. Ela financia a estrutura de um evento da cidade que tem características culturais e tradicionais. E não religiosas. Então, como isso foi suscitado nessa casa, desafio a essa casa para que a gente estabeleça um processo, para que a gente procure a melhor forma dentro da legislação, para que esse processo seja feito de forma isonômica, para todos aqueles que assim demandarem. Então, é dentro desse sentido que a gente precisa dialogar. Mas aqui, toda a postura dessa casa e dos nobres vereadores foi da gente chegar num consenso de pacificação. Não foi a gente que saiu por aí jogando faísca, mas elas aconteceram. Então, eu agradeço aqui aos nobres pares pelas contribuições também e pela tentativa do diálogo e de compreensão. O Fefe esteve hoje à tarde com o prefeito, eu também estive hoje à tarde com o prefeito. Nós entendemos que o governo está aberto, podendo assim auxiliar naquilo que é possível. Então, eu agradeço aqui as contribuições e vamos trabalhar para que isso seja feito da melhor forma no planejamento do orçamento, tanto do ano que vem, que sim, esse será um orçamento do governo Daniel, porque no orçamento desse ano ainda nós herdamos o orçamento da gestão passada, que há um ano atrás, e eu já quero aqui me alongar para o próximo assunto, emitia um decreto de calamidade pública, porque o município estava quebrado. Em setembro do ano passado, a gente corta a zeladoria, corta a roçada e coloca a cidade para dentro do mato. Falando até para funcionário e para servidor de carreira, a gente não sabe se eles vão ter 13º. E hoje, o prefeito Daniel anunciou, na reunião de RH, para os servidores, que além de ter o 13º, eles terão a primeira parcela antecipada para o mês de outubro. Porque isso é planejamento financeiro, isso é gestão, isso é responsabilidade fiscal. Onde honra e valoriza o servidor público. Porque há um ano atrás a gente fala assim, fecha a cidade, não tem dinheiro. E é com essa forma de planejamento que se mede passo a passo naquilo que vai poder ajudar ou não. Em todos os aspectos, em todo esse tipo de festa. Então é assim que a gente faz gestão, é assim que a gente organiza. Então essa boa notícia para os servidores da prefeitura de que o 13º está garantido. Porque se faz gestão. Aos poucos, a gente está colocando a casa em ordem. Aos poucos, a gente está colocando o trem de volta nos trilhos. E aproveitando também, aqui em nome do governo, quero convidar as mulheres da cidade para irem ao programa Mulheres de Peito em Atibaia. A carreta do programa da Secretaria do Estado de São Paulo está em Atibaia, do dia 16 até o dia 27 de setembro. Está oferecendo mamografias gratuitas para toda a população. A gente vai zerar a fila de mamografia do município com essa carreta.
A ideia é ampliar o acesso ao exame, incentivar a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Essa carreta está localizada na Avenida Imperial, na Praça do Migrante Nordestino. São cerca de 50 senhas diárias, das 8 às 17. Aos sábados, distribuição de 25 senhas, das 8 às 12. Os exames são realizados no mesmo dia da retirada da senha, por ordem de chegada. Tá bom? Mulheres com atendimento prioritário de 50 a 69 anos, que é o grupo de risco, não precisa do pedido médico. As demais, 35 a 49, ou mulheres com 70 anos ou mais, precisam de pedido médico. Mais uma iniciativa do governo para realizar e resolver os problemas, e não só ficar dentro de, muitas vezes, um blá blá blá. Quando não tem orçamento do município, a gente consegue parceria com o governo do estado. E traz isso para a gente resolver de fato e ajudar a zerar uma dos exames, que nós temos uma fila enorme, nós temos visto como que a gente vai fazer isso, para zerar todos os outros exames que estão pendentes, mas o de mamografia a gente tem apresentado aqui a solução. Agora, saindo um pouquinho da pauta do governo e do executivo, quero também aqui corroborar a nota do vereador Derek e a nota que saiu ontem na Câmara, na página institucional da Câmara, sobre o debate, e a nota que foi lançada essa semana sobre o possível aumento do número de vereadores dessa casa. Não sei quantos se recordam, há pouco tempo o Congresso Nacional tentou aumentar o número de deputados federais para 513, de 513 para 531. E nem sequer aumentando onde precisava, porque precisava aumentar São Paulo, que não tem representatividade lá, e está com um número bem abaixo de cadeiras. Tem 70, tinha que ter 110 para representar a população. A repercussão negativa que isso teve, que isso joga o gasto do Congresso lá em cima. E como nós mencionamos, e nós estamos trabalhando na Comissão Especial de Estudos e Reestruturação do Regimento Interno e Revisão da Lei Orgânica Municipal, quando o número de vereadores foi citado, foi exatamente pelo motivo que o próprio vereador Derek já citou, nós não temos nem espaço para discutir isso hoje. Quanto mais o impacto orçamentário que nós já estamos vendo para que a Câmara se custeie. Um aumento disso, se a gente falar de aumento de 2, de 4 vereadores, são 4 vereadores, mais um assessor, mais um chefe de gabinete. Nós estamos falando ali de até 12 pessoas na folha de pagamento. Isso é um custo que vem para o legislativo. Então não é assim que se faz. Mas não houve discussão na comissão da reforma, que era quem tem a pertinência e a dominância sobre esse tipo de assunto. Então, esclarecendo isso de forma oficial. E por fim, agora, 2 assuntos, e é importante, até para que a gente trate. Acho que nós vivemos dias... Já vou pedir presente para estender meu tempo de liderança, porque eu não vou terminar nos 10 minutos. Acho que nós vivemos dias difíceis, e uma semana com recorrentes tragédias. Eu não poderia deixar de citar aqui a tragédia que ocorreu nos Estados Unidos, e o alerta sombrio que faço, baseado no excelente editorial da Gazeta do Povo, do último dia 13 de setembro, mencionando a tragédia brutal e a morte do Charlie Kirk, um jovem pai de família que foi abatido durante uma palestra em uma universidade de Utah. Esse fato acende um alerta sombrio sobre os tempos que vivemos. Esse fato é um eco da violência política que tem se espalhado pelo mundo. Charlie foi fundador da Turning Point USA, uma organização que desde 2012 mobiliza milhares de jovens em prol do livre mercado, do governo limitado, das liberdades individuais. Charlie personificava uma voz que, embora por vezes incisiva, demonstrava algo que é muito importante: estar aberto ao debate. A sua própria tenda estava escrito: prove que eu estou errado. Charlie era um cristão fiel, alguém que falava da sua fé pública em Jesus Cristo, alguém que defendia os seus valores. E uma vez confirmada que a motivação desse crime foi política, e não restam mais dúvidas que foi, Charlie se torna mais uma vítima de uma tendência nefasta, que destrói os pilares da atual civilização: a desumanização do outro. Quando a rivalidade de ideias se transforma em violência letal, é porque nós deixamos de enxergar o adversário político como um ser humano. Tão chocante quanto o próprio assassinato foram os gestos de alegria e de júbilo de diversos universitários, jovens que riam e comemoravam a morte de Charlie Kirk. Isso revela uma marca macabra, assustadora, de ódio político que suplanta qualquer senso de humanidade e de comunidade que a gente possa ter. Quando o indivíduo é rotulado como lixo ou praga por suas convicções, um precedente perigoso é aberto. Essa retórica incendeia, pavimenta o caminho para a ideia
de que tais não pessoas, por pensarem diferente, e por pensarem diferentes, podem ou devem ser eliminadas. Isso é um perigo. Não é isso que deve nortear a política nacional. Não é isso que deve nortear a política municipal. Nós discordamos, nós debatemos, isso aqui é um parlamento. Mas como vem acontecendo, e faço uma menção sempre com respeito ao próximo, sempre com respeito e dignidade a quem está do nosso lado. Ainda que no futuro venhamos a ser adversários políticos, o que a gente não pode perder aqui é o respeito. E a dignidade de um ser humano que tem do outro lado. Fatos como esse ecoam na história e exemplos claros de processo. Porque antes de você exterminar um grupo de pessoas, você precisa desumanizar elas e falar que elas não são pessoas. Foi assim que os nazistas agiram contra os judeus, tratando-os como os inimigos a serem eliminados. Foi assim durante toda a escravidão racial, quando negros eram vistos como objetos, que poderiam ser manipulados pelos seus donos. Foi assim na luta das mulheres, que por muito tempo foram desumanizadas. E hoje tentam desumanizar bebês, para que digam, meu corpo, minhas regras. E você possa cometer um assassinato de crianças dentro do ventre. É só um feto, é só um embrião. É assim o processo. Tolerância e respeito mútuo não são concessões, mas são os pilares da vida em comunidade. Gente, a política civilizada nasce do reconhecimento de que divergência é fundamental para a democracia e não uma guerra de aniquilação. Uma sociedade que aceita a desumanização do adversário está sempre a um passo de novas tragédias. Reafirmar a dignidade da pessoa humana, o princípio de que todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é o que nos trouxe como civilização ocidental e nos manteve em pé até aqui, é fundamental. E mesmo com a discordância mais profunda, reafirmar essa dignidade é o único caminho para impedir que a política se degrade em carnificina. E que Deus assim nos ajude. E por último, não foi surpresa para ninguém, mas um marco histórico e negativo, que foi a formação da maioria do Supremo Tribunal Federal pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus por suposta tentativa de golpe de Estado. Mas não é um marco positivo. É uma etapa final da institucionalização da violação do devido processo legal no Brasil. O que se testemunhou foi o ápice da transformação de um tribunal que deveria ser o guardião das garantias fundamentais em mero palco de justiçamento político. Um precedente perigoso de erosão das liberdades. O devido processo legal é alicerce de qualquer Estado democrático de direito. Ele não é um detalhe formal, mas essência do pacto de civilização que separa a justiça do justiçamento. Quando relativizou essas garantias, o STF não comprometeu apenas a legitimidade das suas decisões, mas mina a própria confiança pública na segurança jurídica do país. O julgamento do Bolsonaro consagrou uma perigosa lógica do fim justifica os meios, que abre portas para maiores arbitrariedades no futuro. Os vícios do processo são múltiplos e inescapáveis. O ministro Luiz Fux foi o único a divergir claramente. Reconheceu vários erros que maculam a ação, como flagrante incompetência do Supremo para julgá-la. A maioria dos acusados não possuía prerrogativa de foro, o que contaminou todo o processo da quebra do juiz natural. O próprio desenho da corte, ao deslocar um caso de tamanha magnitude para julgamento em turma e não no plenário, reduziu vozes e limitou o debate, silenciando divergências que poderiam ter conferido maior robustez institucional à decisão. Como disse o ex-ministro Marco Aurélio, nunca vi um julgamento criminal sendo feito por uma turma. E por fim, relembro o contraste com outro julgamento, de que o atual presidente, que foi descondenado por arbítrio desse mesmo Supremo, mesmo após ter sido condenado por 9 juízes, 1 na primeira instância, 3 juízes no TRF4 e 5 juízes no STJ. E assim seguimos. É assim seguimos com a nossa nação e que Deus tenha misericórdia do nosso país e da nossa cidade também. Muito obrigado, senhor presidente.